Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live número 190, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 190, já são 190 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, quinta-feira, aqui no nosso horário das 7 horas da manhã. E o que vamos falar hoje? Hoje eu separei um tema aqui que faz parte das virtudes cardeais. Muitas vezes vocês já me ouviram aqui falando, né, sobre a questão das virtudes, né, e quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que as 4 virtudes, são 4 virtudes cardeais, né, que são justiça, prudência, temperança e fortaleza. Hoje eu quero falar especificamente de uma dessas virtudes, que é a virtude da fortaleza, né? Então, não só falar dela, mas também trazer algumas propostas para que a gente possa colocar, né, possa ter um domínio maior sobre essa virtude, possa colocar ela realmente para funcionar de uma forma mais efetiva aqui na nossa vida, tá? Então, o que significa, né, primeiramente, para quem não sabe, essa virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza, de certa forma, dá para se dizer que é um domínio de nós mesmos, né? Um domínio daquilo que a gente faz no mundo, né? O domínio daqueles impulsos, de todas aquelas distrações que aparecem na nossa vida, né? Então, imagina o que seria o contrário de uma pessoa que tem o domínio dessa virtude da fortaleza, né? O contrário seria aquelas pessoas que são fracas, de certa forma, né? Existem as pessoas que não têm uma certa fortaleza moral, por assim dizer, e existem aquelas pessoas que têm essa fortaleza moral, né? Quando você consegue adquirir essa fortaleza, você passa a se tornar uma pessoa confiável, no sentido de que as pessoas podem contar contigo, né? Então, a ideia dessa live aqui hoje é trazer uma proposta de fortaleza de uma forma que a gente possa aplicar na nossa vida de um modo muito prático, né? Então, uma pergunta que eu acabei extraindo de um livro que fala bastante sobre essa virtude, para que a gente possa começar a fazer essa reflexão, né? Eu separei aqui para colocar para vocês. Essa pergunta, ela fala o seguinte: habitualmente, ou seja, né, eu tenho como hábito, né, tentar tomar conhecimento sobre o que eu posso considerar de bom em cada circunstância. Então eu vou repetir para que a gente possa fixar aqui, né? Habitualmente, eu tento tomar conhecimento sobre o que se pode considerar de bom em cada circunstância, ou seja, eu costumo fazer, seja no meu dia a dia ou seja no final do meu dia, um tipo de um exame de consciência em relação ao que eu posso considerar de bom em cada circunstância da minha vida. Então, sei lá, a gente tem várias circunstâncias aqui no nosso dia a dia, né? A não ser que você tenha uma vida assim com uma variação muito grande, um dia você faz uma coisa, outro dia outra, seu trabalho seja muito variado, os ambientes que você frequenta sejam muito variados, né? Isso não é a maioria, né? Mas a maioria de nós, de fato, tem uma certa rotina, por assim dizer, né? Que seja a nossa vida profissional, nossa vida de trabalho, seja de repente algum hobby, algum esporte que você dedica, ou seja algum tipo de estudo, ou seja a vida familiar, né? A vida ali afetiva, a vida com o círculo social ali com os amigos. Então, de certa forma, a gente tem as nossas circunstâncias já muito bem mapeadas, né? A gente pode conseguir chegar e colocar num papel: olha, eu tenho essa determinada circunstância na minha vida aqui no meu dia a dia. O que é a importância como que a gente pode aplicar essa pergunta no nosso dia a dia? É realmente se perguntar, se questionar. Poxa, em cada circunstância, né, que aparece no meu dia a dia, rotineiramente, eu tenho tomado o cuidado assim de considerar o que realmente é bom e o que realmente pode ser aquele tipo de atitude, aquele comportamento que não está gerando bons frutos, que não está legal, que de repente pode estar desonrando a vida de uma outra pessoa, ou que de repente não está me levando para frente, que não vai fazer com que eu cresça, com que eu produza mais, com que eu dê bons frutos, seja para minha família, seja no meu trabalho, seja com as pessoas que eu convivo, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Então, essa pergunta talvez seria importante a gente até anotar, né? Habitualmente, eu tento tomar conhecimento sobre o que eu posso considerar de bom em cada circunstância, né? Eu tenho o hábito de fazer isso. Se não for, é uma boa oportunidade para a gente começar a fazer agora.
Eu diria assim, ó, vocês sabem que eu costumo aqui trazer nas lives, eu não fico trazendo, né, coisas muito, né, engenhosas, coisas que vão te tomar um monte de tempo, justamente porque eu vivo falando, né, eu sei como é que é o nosso dia a dia, às vezes corrido, às vezes a pessoa que tem alguns compromissos, a pessoa que tem família para cuidar, a pessoa que tem de repente uma faculdade para fazer, sai do trabalho e já vai direto estudar. Eu sei como é que é a correria do dia a dia, então é óbvio que eu não vou ficar trazendo coisas aqui para vocês praticarem que vai tomar, sei lá, 1 hora, 2 horas do dia. Eu tô trazendo coisinhas assim, ó, francamente falando, que se vocês tirarem 5, 10 minutos do dia a dia assim, é só para dedicar, mas dedicar realmente com intensidade a isso, que já possam, de repente, no próximo dia, no dia seguinte, já fazer uma certa diferença. Então essa é uma questão importante da gente se questionar, né? Eu tenho cuidado para ver realmente, eu estou considerando o que existe de bom em cada circunstância, para que eu consiga eliminar aquilo que não é correto, aquilo que não está gerando bons frutos e talvez fazer uma manutenção ou melhorar aquilo que pode estar fazendo o efeito contrário, né? Dessa forma a gente vai conseguindo construir essa virtude que é o tema da live, que é a virtude da fortaleza, né? Então, por que é importante a gente fazer isso, né? Depois, ao longo da live, eu vou trazer outros questionamentos para a gente também colocar em prática, né? Então, por que é importante a gente fazer isso? Porque não é correto, se a gente for parar para pensar em termos de fortaleza, não é correto a gente ficar tomando decisões todo santo dia, né? De um modo automático, sem pensar nos critérios adequados ou simplesmente se deixando levar pelo impulso do momento. O que a gente costuma ver na maioria das vezes no dia a dia, né? A pessoa ela tem um impulso, esses tempos eu estava falando do modo da gente se relacionar, né, com a realidade, que é através dos nossos sentidos, né, aquilo que a gente vê ou da nossa memória. Então, quando a gente está se relacionando, operando muito através desse modo para se relacionar com a realidade, é comum que a gente acabe agindo sempre por impulso. E isso vai se tornando um hábito, e o pior, esse hábito vai te tornando uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem a virtude da fortaleza. Se eu fico só agindo por impulso no momento, apareceu uma coisa eu já reajo, né? Eu não penso nos critérios adequados sobre como tomar alguma medida, como agir naquele momento, né? Então essa pergunta ela faz com que a gente realmente repense, né? Poxa, eu tenho agora aqui uma percepção de que de repente o meu modo aqui de reagir está sendo muito levado por impulso, né? De repente eu preciso ter um modo mais adequado, considerar quais são os critérios realmente que vão gerar um bem maior, né, naquele ambiente que eu estou vivendo. Poxa, simplesmente fazer essa reflexão e no outro dia se esforçar para que esse hábito comece a se tornar uma realidade e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, assim a gente vai conseguindo construir essa virtude da fortaleza, que já, por definição, já nos mostra aqui que é o contrário daquela forma de agir o tempo todo por impulso, sem considerar os critérios, né, mais adequados que eu estou levando ali naquele momento, né? Então, ir atrás dos fundamentos, né, do que estão falando ali naquele momento, né, ao invés de sair reagindo, né? Então é muito comum a gente ver, né, no dia a dia, principalmente em ambiente de trabalho ou às vezes ambiente de família, a pessoa se deixa seduzir por aquela fofoca, né? Então vem uma fofoquinha ali da pessoa, da outra repartição, já ganha a atenção da pessoa. Se você é uma pessoa que se deixa seduzir pelas fofocas, se deixa seduzir por aquilo que estão falando da vida alheia, saiba, você ainda não tem construído dentro de você essa virtude da fortaleza. No fim das contas, sabe o que é o mais terrível disso? Se você quiser continuar tocando a sua vida dessa forma, não tem problema nenhum, vai aí. Só que você passa a se tornar uma pessoa com a qual as outras não podem contar e não podem confiar. É isso que você está destruindo ao se deixar seduzir por isso. Você começa a se tornar uma pessoa que não é confiável. As pessoas elas não vão estar sendo ali de repente o melhor que podem ser na tua frente, porque elas sabem que essa pessoa aqui, ela se deixa se seduzir muito por uma fofoquinha aqui, ela está sempre falando, né, não agindo, né, de uma forma fraca, ela está sempre agindo por impulso, e na frente dela eu vou ter um certo cuidado com aquilo que eu vou falar, né, porque se eu falar realmente alguma coisa pode ser prejudicial para mim ou pode ser prejudicial para o outro, né? Então é importante a gente fazer
esse exame de consciência para ver se a gente não está sendo nessa pessoa, né? Que, poxa, sei lá, dá um exemplo, né? Foi lá numa repartição, uma pessoa foi lá e falou da menina do marketing, sei lá, da menina, um setor lá da menina do marketing. Aí a pessoa que ali não tem nada a ver com aquilo já fica, né? Já se seduz por aquela fofoca, já se interessa, já quer saber. Saiba, essa pessoa tem uma falha de caráter. É uma pessoa que não se preocupa com a honra dos outros, é uma pessoa que não tem a virtude da fortaleza. Eu acho engraçado, né, a gente, principalmente aqui no país que a gente vive, né, não sei se em outras culturas é assim, mas a gente tem muito essa coisa, né, de apontar o dedo, né, para os políticos, para os ladrões, e realmente, de fato, né, são pessoas que, né, a gente tem muitos casos de desonestidade. Eu acho que realmente é próprio realmente fazer isso, principalmente para nós que pagamos os impostos que estão lá pagando, né, para que eles trabalhem lá através da política, através da construção das leis. Mas a gente fica apontando o dedo o tempo todo para essas pessoas, para os políticos, para os ladrões, e esquece que existe falha de caráter também no cotidiano, né? Uma pessoa que é fofoqueira, ela pode até falar assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca roubei, eu nunca matei. A pessoa acha que só pelo fato dela nunca ter roubado, ela nunca ter matado, ela acha que ela é uma grande pessoa. Só que se a pessoa, a falha de caráter, ela não está somente na vida de quem não rouba e quem não mata. A falha de caráter também está na pessoa que é fofoqueira, também está na pessoa que é preguiçosa, está naquela pessoa que é mentirosa, está naquela pessoa que é corpo mole. Isso também é uma falha de caráter que não te ajuda a construir essa virtude da fortaleza. Então, para que a gente possa colocar em prática isso, né? É simples pensar, né? Eu falo que a maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós não somos chamados a dar a nossa opinião ou ter a nossa atenção. Então, na maioria das vezes, o que vai ser? Ou é uma mentira, né? Quando estou falando da vida dos outros, né? Ou é uma mentira, ou é algo que não me interessa. Então, se for uma verdade, vai ser algo que não me interessa. Então, eu não preciso me deixar seduzir por isso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Se a gente é uma pessoa que fica tomando decisões ou reage o tempo todo, se deixando levar pelo impulso do momento, saiba, a gente tem algo que tecnicamente a gente chama de uma infecção moral. Não caia nessa balela de achar que você vai ser uma pessoa boa só porque você não rouba ou não mata. O preguiçoso também é uma pessoa má, o mentiroso é uma pessoa má, o fofoqueiro é uma pessoa má. Acaba se tornando má em que sentido? No sentido de não ter um bom caráter, ele acaba tendo um mau caráter, né? Então é isso que eu busco aqui no dia a dia, trazer que a gente possa ter um coração amplo, uma visão, uma abertura de olhar para essas coisas, para que a gente possa se tornar realmente um sujeito que vai para o outro lado, né? Que passa a ter um caráter bom, né? Não estou vindo aqui fazer lives para te fazer promessas de você enriquecer, de você ter sucesso. Agora, eu acredito de fato que se tu passa a ser uma pessoa que tem essa virtude da fortaleza, inclusive vai aumentar a chance de tu poder, de repente, alcançar esse sucesso aí que tu está buscando, talvez sucesso financeiro, sucesso material. Se tu se torna uma pessoa com a qual as outras não podem contar, ninguém vai querer nem o teu trabalho, né? No fim das contas, né? Então, é nesse sentido que eu busco trazer essas coisas aqui, né? Então, outra reflexão que é importante a gente fazer, outro questionamento, né? Além daquele primeiro, né? Que eu acho que é legal a gente colocar aí também no papel. Que é uma pergunta. Eu tento superar a preguiça? E quando eu falo de preguiça, eu não estou falando somente daquela preguiça assim de não fazer nada, de querer ficar na rede, né? Tipo o Garfield. Eu tô falando a preguiça de não colocar amor. Sabe quando você não coloca uma intenção, uma intencionalidade, quando você não coloca energia naquilo que você está fazendo, né? E saiba, quando eu estou falando energia, eu não estou falando que você precisa ser aquela pessoa que está ali cheio de movimentos, né? Sei lá, de repente a tua profissão é limpar os cristais de um museu. A pessoa que é responsável por fazer a limpeza dos cristais de um museu, por exemplo, ela não pode estar ali com aquela energia externa, né, muito movimentada. Pelo contrário, ela tem que ter uma sutileza, ela tem que ter uma delicadeza ao limpar aqueles cristais. Mas eu estou falando de uma energia interior, né? Que é quando a gente realmente ali está fazendo o nosso trabalho e a gente está ali se dedicando, colocando um amor naquilo que a gente faz, colocando o coração naquilo que a gente faz, colocando uma intencionalidade de amor no resultado que aquilo ali vai gerar.
Isso também é muito importante, né? Então, eu costumo dizer que a grande transformação, é óbvio que a gente trabalha para poder ganhar dinheiro, para poder pagar também as nossas contas, para ter as nossas necessidades supridas, mas a grande função do trabalho na nossa vida é fazer com que a gente ganhe essa fortaleza interior. O nosso trabalho, ele tem, né, essa noção assim de nos trazer essa fortaleza, a busca por essa fortaleza, né? O trabalho, ele nos dá essa possibilidade, né, da gente poder ter essa noção do quanto a gente está se fortalecendo interior, né? Muitas vezes essa força interior que a gente vai construindo através do nosso trabalho, ela é tão importante quanto o próprio resultado. Por quê? Porque o resultado você consegue ir ajustando com o tempo, vai dando flexibilidade às suas ações, o resultado ele vai se adequando. Agora, essa fortaleza que a gente vai construindo ao fazer o nosso trabalho bem feito, ao não se deixar levar por essas distrações, por esses impulsos externos que nos tiram o tempo todo do foco, a gente vai construindo uma fortaleza da qual cada vez mais a gente vai fazendo mais bem feito a nossa atividade, né? Então é óbvio que o trabalho ele é um instrumento de fortaleza interior, um instrumento que faz com que a gente consiga conquistar essa virtude no fim das contas, né? Ela vai construindo esse caráter ao mesmo tempo em que ela vai combatendo essa preguiça, né? Volto a dizer, existem os dois tipos de preguiça. Preguiça daquela pessoa que quer ficar jogada na rede o tempo todo, que nem o Garfield, mas existe um outro tipo de preguiça que eu quero que tu preste atenção para que você acabe não caindo nisso. Existe a preguiça que eu chamo de preguiça ativa. O que é a preguiça ativa? É aquela pessoa que faz várias coisas menos aquilo que ela devia estar fazendo, né? Então, não sei se você já conheceu alguma pessoa assim, ou vale refletir se a gente não está sendo essa pessoa que tem aquela pessoa, a preguiça ativa, né? A pessoa que fica dizendo, ai meu Deus, eu não consigo ficar parado, eu tenho o tempo todo que ficar fazendo alguma coisa. A pessoa já foi no mercado, já fez as compras, já tirou ali a decoração de Natal, ela já arrumou a mesa, ela já fez um monte de coisa, mas de repente o que ela precisaria estar fazendo era estar ensinando o filho a fazer a lição de casa, né? Ajudando o filho na lição do colégio, né? Na sua casa. Ou seja, ela tem uma preguiça ativa, né? Ela está fazendo um monte de coisa menos aquilo que deveria estar fazendo, ela fica fugindo. Então é aquela pessoa que também tem uma falha de caráter, porque ela está se deixando vencer pela preguiça de não encarar aquilo que ela precisaria estar fazendo. E isso é muito comum, né, da gente ver. Às vezes tem coisas, tem desafios, tem coisas que não são prazerosas de fazer no nosso dia a dia. Existem atividades das quais, poxa, dá um pouquinho de trabalho, né? Só que se a gente se deixa vencer, se a gente fica se desviando para outros lados, para fazer aquelas coisas que são mais prazerosas e não faz aquilo que precisa ser feito, a gente acaba também, mais uma vez, não tendo esse domínio, não alcançando essa virtude da fortaleza. No fim das contas é aquela pessoa que fala, eu não roubo, eu não mato, mas no fim das contas ela está roubando algo muito precioso que é o tempo. Ela está roubando muitas vezes a confiança das pessoas, né? As pessoas de repente confiaram a você um trabalho, confiaram a você uma atividade e você está fazendo coisas que não são aquilo que as pessoas estão esperando de você. Isso também é um tipo de preguiça que acaba também trazendo uma falha nesse caráter, né? Então, outra pergunta que a gente precisa se fazer é, eu resisto às tentações que invadem a minha vida como consequência de uma sociedade de consumo? Isso é outra coisa importante para a gente poder construir a virtude da fortaleza, né? É fato dizer, acho que ninguém pode negar isso, que a gente vive numa sociedade totalmente consumista, né? Se a gente for olhar as propagandas de marketing, o tempo todo é para você compre, consuma, gaste. Toda vez tem algum produto que é superior àquele outro anterior e aí já entra outro na moda. Como que você tem sido em relação a isso, né? Você se deixa seduzir a essas tentações que invadem os teus olhos, os teus ouvidos o tempo todo? Isso também é uma forma de conseguir construir fortaleza, né? Quando você consegue olhar e dizer, poxa, eu não preciso disso aqui agora, talvez vai ser um passo de repente que não vai ser legal fazer, eu vou estar fazendo porque eu estou agindo por um impulso, né? De repente não é uma necessidade, né? Então é aquela pessoa que acorda todo santo dia desejando algo material, o sonho da vida dela é o tempo todo o poder ou essa materialidade, ela acaba se tornando uma pessoa inútil. É óbvio, não estou aqui dizendo que a gente não tem que querer conforto, que a gente não tem que querer de repente, né, adquirir bens materiais que vão estar te ajudando, né, a tornar o teu trabalho melhor,
Agora eu estou falando daquela pessoa que passa uma vida toda onde o objetivo dela é conseguir comprar uma coisa de marca, né? Eu vivo a minha vida porque eu quero conseguir comprar aquele carro da marca tal, ou porque eu quero vestir roupas da marca tal. Tu acaba se tornando a tua vida um tanto inútil, né? Porque ao invés de ficar, de repente, só gastando com besteira, com coisas que de repente vão te dar um certo status, tu poderia estar utilizando esses teus recursos para edificar, né? Para que tu possa conseguir ter mais qualidades técnicas, para tu consiga ajudar mais pessoas, né? Para que elas tenham meios de ação no mundo, né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa observar também, né? Principalmente nesses tempos consumistas, né? De uma sociedade de consumo que a gente vive, acaba nos afastando muitas vezes de adquirir essa virtude da fortaleza, porque isso também nos gera distração. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para que a gente possa colocar essa virtude da fortaleza para funcionar. Eu vou só trazer um resumo, trazendo as 3 perguntas que eu trouxe para a gente refletir ao longo dessa live, para que se você depois quiser anotar e fazer uma reflexão diária, volto a dizer, isso leva 5 minutos, 10 minutos, mas precisa ser trazido para a nossa consciência e precisa ser colocado em prática no dia a dia, de novo e de novo e de novo, até que se construa um hábito e a gente consiga adquirir, no fim das contas, essa fortaleza interior, que é uma das virtudes mais importantes. Primeira pergunta, né? Habitualmente, eu tento tomar conhecimento sobre o que se pode considerar de bom em cada circunstância? Lembra, né? Analisar quais são as circunstâncias da minha vida e perceber se eu estou realmente ali cuidando para ver o que é bom naquela situação e o que é ruim. O que é bom eu vou manter e vou melhorar, e o que é ruim eu vou abrir mão, eu vou deixar de lado, eu não vou cair nessas tentações. Segunda pergunta, eu tento superar a preguiça no meu dia a dia, né? Eu tenho trabalhado sem amor, sem colocar intenção e energia naquilo que eu faço? Então é importante também mudar, né? Independente da atividade que você exerce, colocar amor naquilo que você faz, colocar uma intencionalidade e uma energia também vai ajudar com que a gente adquira essa fortaleza. E por fim, né, a questão da sociedade de consumo, né? Eu costumo resistir às tentações que invadem a minha vida como consequência de uma sociedade de consumo, né? Ou eu sou aquela pessoa que estou sempre ali querendo comprar, gastar o tempo todo, achando que aquilo ali vai estar preenchendo algo em mim, quando na verdade aquilo vai me tornando uma pessoa fraca, uma pessoa de corpo mole, né? Então, essas são as 3 perguntas e essa foi a nossa live número 190, a live da virtude da fortaleza. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live número 190 e estaremos de volta em algum momento aí para fazer a nossa live número 191, tá bom, pessoal? Um grande beijo, uma ótima quinta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.